Pessoal, é o seguinte, os movimentos sociais em si, né, até então, eles têm uma relação direta com o sistema educacional a partir do momento que os movimentos estudantis passam a reivindicar determinados direitos sociais que têm como base uma boa estrutura estudantil, tá? A base principal dos movimentos com relação ao sistema educacional são as verbas que são perpassadas para a educação e que, de alguma forma, são desviadas, né? O sistema educacional como um todo, a nível Brasil, ela funciona pelo nível fundamental, pelo nível médio, pelo ensino superior, né? As nossas universidades em si, elas são gratuitas, no caso da Universidade Federal, da Estadual, dos institutos federais são gratuitos, tá? Mas lógico que o Estado em si, né, desde o planejamento do FHC, a prática do governo Lula, desenvolveu determinadas políticas públicas que facilitava a vida do aluno de classe média e de classe baixa a se inserir nas universidades, seja ela pública ou seja ela particular. Tanto é que o ProUni, né, enquanto programa social, e o FIES, enquanto programa social, estavam aí para definir, de uma forma mais direta, uma maneira mais fácil do aluno que prestou o Enem se inserir na universidade. No caso de outros países, né, como, por exemplo, os Estados Unidos, a educação superior de lá, ela é privada, né? Então, muitos alunos, né, e muitas famílias, a partir do momento que o seu filho nasce, já começa assim, criar uma pequena poupança, né, de estudo para o seu filho, para ele poder, até então, se inserir na universidade, se por acaso ocorrer uma determinada aceitação, né, da universidade para com o aluno. Porque, como vocês bem sabem, né, no nosso Brasil em si, a maneira que nós temos de se inserir na universidade é através do Enem, por meio do ProUni, do SISU, e por meio de vestibulares, né? No caso dos Estados Unidos e entre outros países, além de ter o vestibular em si, né, eles fazem uma análise sobre o seu processo socioeconômico e sobre a sua vida acadêmica a nível fundamental e a nível médio, tá? Justamente para saber se você é uma pessoa com boas intenções para com a universidade, se você é uma pessoa que tem boas intenções para com os programas acadêmicos existentes nas universidades, entre outras situações, tá? Primeiro, a gente tem que fazer um pequeno comparativo. Primeiro, os movimentos sociais em si, né, ele desenvolve ideias cujo objetivo principal é movimentar-se ações contra o sistema, né? É você desenvolver uma ação que, de alguma forma, interaja diretamente com as reivindicações que deve ser feita ao Estado. No caso da educação em si, aí você percebe que vai ser uma espécie de pré-requisito. O indivíduo, ele só consegue desenvolver um senso crítico para se adequar à realidade política do Estado se ele for bem educado. Se ele tiver uma intelectualidade explorada para, de alguma forma, desenvolver um determinado senso crítico sobre a vida desse mesmo indivíduo. Tá? Então, assim, o ato de educar, né, a si mesmo, como, por exemplo, faz o indivíduo criar ideias. Criar ideias no sentido de que faz o indivíduo desenvolver uma plena racionalidade sobre o funcionamento da política do Estado. Tá? Então, assim, se eu disser para vocês que, por exemplo, a minha autoridade enquanto professor ela é irrevogável
e que vocês não podem de nenhuma maneira questionar tudo aquilo que eu imponho ou coloco para vocês, eu vou estar errado. Está errado em qual sentido? No sentido de que a educação em si, ou o ato de educar, para além da cultura, ela tem como base principal adequar o indivíduo ao contexto do mercado de trabalho de forma crítica, sem permitir que nenhum tipo de capitalista ou dono de indústria explore a sua mão de obra, ok? Outra coisa, os movimentos sociais em si, né, ele tem como função principal, a nível conceitual, promover conflitos, né, mas são conflitos numa perspectiva positiva. Conflitos contra o sistema, que de alguma forma promove a falta da verba para a educação. Os movimentos sociais vão gerar um conflito que luta contra o sistema, que gera uma desigualdade de gênero, que gera racismo, que gera discriminação de classe. Mas a questão é, se não tiver conflito, se não tiver uma pequena desestabilidade social para com os representantes do Estado, eu não tenho um movimento efetivo, eu não tenho um movimento eficaz, né? Lógico que eu não estou falando de ir para as ruas, praticar violência ou algo parecido, não é isso, né? É no sentido de desenvolver uma ação que promova a movimentação da massa, assim como aconteceu no dia 29 de maio em várias capitais aqui no Brasil, onde que mesmo em um período de pandemia, as pessoas que fazem parte de movimentos sociais foram para as ruas reivindicar contra o sistema governamental atual, que é o sistema governamental do Bolsonaro. Então, assim, mas Luciano, tu não tinha dito que nesse período de pandemia não é muito perigoso as pessoas irem para as ruas reivindicar? Sim, mas só que está existindo uma coisa mais perigosa do que o próprio vírus, que é a falta de estabilidade psicológica dos nossos representantes políticos para administrar o Brasil em um período de pandemia. Só para vocês terem uma noção, né? Eu digo isso porque o Brasil em si, né, atualmente ele está passando por uma espécie de CPI do Covid, né, a nível federal. A nível estadual a gente não viu isso ainda. A nível municipal a gente não viu isso ainda. Mas a nível federal, infectologistas, médicos que trabalharam diretamente na Secretaria de Saúde estão sendo chamados para o Congresso Nacional, né, para poder prestar determinados esclarecimentos sobre o desvio de verbas que serviriam para conter o coronavírus. Só para vocês terem uma noção, infelizmente, é a nossa realidade atual, né? Então, assim, o que os movimentos sociais fizeram no dia 29 de maio, como um exemplo, né, é uma prática de mobilização de grupos, é uma prática de mobilização da coletividade como um todo, que vai lutar contra um adversário em comum, que é o adversário autoritário, que, de uma forma direta, controla todo e qualquer tipo de mudança existente no Estado, tá ok? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, o Karl Marx, ele fala sobre movimentos sociais, sim, fala a partir do momento que ele fala sobre as lutas de classes, porque é a partir das lutas de classes, com relação ao que nós trabalhamos em algumas aulas passadas, quando eu tenho uma luta do proletariado contra a burguesia, eu vou ter uma prática de mobilização política, uma prática de emancipação política sendo promovida pela massa, sendo promovida pela maioria das pessoas que fazem parte do Estado. O Marx nomeia isso como praxis, certo? O que é essa praxis, Josiano? É justamente uma prática de mobilização social que influencia diretamente em fatores como a economia, política, a cultura, que de alguma forma
promovem o desenvolvimento de maturação da nossa sociedade, ok? Um exemplo de praxis, tá aqui, ó. Um exemplo de praxis. Vou até tomar uma água porque esse assunto está um pouquinho polêmico. Eu falei muito sobre burguesia e proletariado, né, mas esse ato, né, que algumas mulheres, né, de Recife fizeram, né, faz parte de uma praxis ideológica que, de alguma forma, mobilizam determinadas pessoas com uma ideologia específica relacionadas ao feminismo, relacionada à questão das práticas culturais acerca daquilo que é justo ou injusto dentro do contexto da sociedade. Vou esclarecer de forma mais simples o que foi que aconteceu aqui. Eu não sei se vocês lembram, né, período de 2020, no ano passado, no caso, uma menina de 10 anos, ela foi estuprada, né, lá em Recife. E essa menina, ela engravidou, tá? E tinha uma discussão muito grande sobre o contexto dessa menina acerca de interromper ou não a sua gravidez, né? Porque os médicos, eles já haviam alertado que, se por acaso a gravidez dessa criança de 10 anos continuar no ato do parto, a menina ela tem praticamente 99,9% de chances de falecer, né? E se, por acaso, abortar, interromper a gravidez enquanto ela ainda estaria no início, significa que a criança de 10 anos iria sobreviver e não ficaria com o fardo de ter uma outra criança, no caso um filho, né, que foi fruto de um estupro, né? Para uma criança isso com certeza seria um impacto psicológico gigantesco. E no dia do ato da interrupção da gravidez, que os médicos do Hospital de Recife já tinham decidido que ia interromper a gravidez com autorização dos pais, sobre a autorização dos pais, um grupo de religiosos fundamentalistas foram até o hospital para impedir que essa gravidez fosse interrompida, porque eles tinham aquela ideia de que, já que é uma gravidez, significa que isso é um presente de Deus, uma dádiva que de alguma forma não pode ser questionada, entre outras coisas referentes ao tradicionalismo religioso. Mas a gente fica naquela situação. E uma menina de 10 anos, ela tem o direito de realmente ter um filho com 10 anos de idade, correndo risco de vida, e se sobreviver, viver a vida dela com uma lembrança altamente destrutiva do fato que aconteceu com ela, seria justo? Pensando nisso, um grupo de mulheres, né, que são integrantes do Fórum de Mulheres de Pernambuco, foram até o hospital impedir esses religiosos fundamentalistas de impedir a interrupção da gravidez. Entende? Eu sei que no período eu acompanho um pouco, né, essa questão através dos jornais e através de alguns sites, né, esse ocorrido foi uma confusão gigantesca, né, mas levando em consideração o contexto ideológico de dois grupos, quem era que estava correto? A fundamentação religiosa ou essa ideologia feminista que tinha como base principal a salvar a vida dessa criança de 10 anos e impedir que ela viva com o fardo, né, que é ter um filho com 10 anos que foi resultado de um estupro, né? Lógico que, na minha perspectiva, enquanto professor, enquanto ser humano, enquanto geussiano em si, né, o que as mulheres fizeram foi um ato correto. Correto em qual sentido? Porque a criança em si, né, ela já estava afetada psicologicamente.
Se ela viesse a sobreviver diante de um parto desse, iria ficar mais afetada ainda. Mas as chances de sobrevivência eram mínimas. Aí será possível que ela não iria ter a chance dela de viver e aproveitar a sua infância de uma forma mais direta, né? Então, assim, isso foi um fato que aconteceu, né, no Recife, nível Brasil, e é um exemplo de praxis. É um exemplo de praxis que não tem uma relação direta com movimentos sociais, mas tem uma relação com manifestações políticas. Tem uma relação com ideologias sociais, entende? Ou seja, são justamente ideologias que têm como base principal a sobrevivência do ser humano e dando ao próprio ser humano aquela autonomia de ter ou não a gravidez interrompida, entende? Eu acho que você já tinha ouvido falar desse exemplo, né? No caso de vocês, quais seriam as opiniões de vocês? Compartilhem aí no chat, ou até mesmo por áudio mesmo. Ó, esse é um exemplo de praxis, tá? Do Karl Marx. Eu saí da ideia da luta de classes entre burguesia e proletariado, porque nós já falamos muito sobre a questão dos movimentos trabalhistas, e parti para um outro exemplo de prática social. Mas e aí? Qual seria a opinião de vocês, de uma forma direta? Acho que não, acho que ninguém quer se manifestar acerca desse ocorrido, né? Até porque é um fato muito sério, né? Um fato que de alguma forma faz uma referência a determinados ganchos de injustiças que as mulheres vieram a sofrer no decorrer dos anos, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração que o ato das mulheres irem até o hospital impedir os fundamentalistas religiosos de impedir a interrupção da gravidez acaba que sendo um ato justo, porque é um ato em prol da vida, né? Continuando aqui, tá? Mas aí, com relação a movimentos sociais, continuando ainda a revisão, eu vou ter três inspirações específicas de cada movimento, tá certo? Que é a questão da identidade, que é a questão da oposição e a questão da totalidade. Ou seja, vamos pegar um exemplo, aquelas mulheres do slide anterior, né? Elas lutam em nome de quem? Aí eu posso especificar, em nome da menina de 10 anos. Elas lutam contra quem? Contra, contra o fundamentalismo religioso existente no conservadorismo de alguns indivíduos. Elas lutam por quê? Porque elas são a favor da vida, entende? A Maria Eduarda comentou assim, olha, eu acho, né, sobre o slide anterior, que seria o certo abortar. Até porque uma criança ela não deve ser obrigada a conviver com o fruto de uma violência. Correto. Eu também concordo com você, certo? Assim, são problemas que acontecem de forma recorrente na sociedade, como esse problema que eu citei anteriormente, que de alguma forma inspira a sociedade a lutar por, por um espaço melhor, entende? E essa luta, ela só vai existir se por acaso nós tivermos uma fundamentação educacional coerente. E quando eu falo sobre fundamentação educacional coerente, eu falo sobre um pequeno impulsionamento sobre o processo de construção da nossa identidade, né? Tanto a identidade pessoal, quanto a identidade política, quanto a identidade cultural. Lógico que a gente tem que levar em consideração que a identidade em si, ela tem lá os seus inícios a partir da educação cultural que a família dá ao ser humano,
e ela dá continuidade na escola, certo? Ou seja, é através da escola que o indivíduo ele vai ter a sua identidade política mais efetiva no Estado, certo? Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que a educação em si, ela vai dar um norte para o indivíduo desenvolver um senso crítico bom o suficiente para ele compreender o seu papel social enquanto formador de opiniões, enquanto indivíduo que luta contra um determinado autoritarismo proveniente de um sistema totalmente justo, certo? Então, assim, que nem fala no texto, quando a gente fala de identidade, de forma mais direta, nós sempre vamos nos referir ao processo no qual o ator social se reconhece e se constrói em uma referência de ação, né? Ou seja, não adianta vocês somente estudarem para poder ser alguém na vida. Entende? Só pegar todo esse conteúdo armazenado na cabeça de vocês e estudar, não adianta. O que vocês precisam fazer também? Além do estudar, vocês precisam pegar esses conteúdos que vocês aprenderam e utilizar como prática social em uma perspectiva crítica, de acordo com a realidade de cada um, né? Lógico que eu, Josiano, né? Até agora eu não entendi até que ponto eu vou utilizar de forma profissional e de forma crítica os estudos que eu tive sobre as células eucariontes e procariontes. É um exemplo, né? Mas só que isso faz uma referência ao Josiano em sua individualidade. Porque se por acaso eu resolvesse, por exemplo, fazer uma faculdade de biologia para ser professor de ciências ou biologia, com certeza eu iria precisar desse conteúdo sobre essas células citadas que eu estudei via ensino médio, só para vocês terem uma noção, entende? Então, assim, eu quero que vocês peguem uma referência básica sobre a questão do agir, a questão da ação social, a questão de vocês construírem uma identidade a partir do processo de aprendizagem que vocês obtiveram na sua família e na escola no decorrer do seu processo de maturação, tá? Um exemplo disso. Um exemplo disso de forma bem clara, já que vocês estão no terceiro ano. Vocês têm um senso crítico bem afiado? Se vocês têm um senso crítico bem afiado, como foi que vocês conseguiram desenvolver um determinado polimento nesse senso crítico que vocês têm? Ou vocês são os tipos de pessoas que aceitam tudo o que impõe para vocês? Porque se vocês forem o tipo de pessoas que aceitam tudo o que impõe para vocês, significa que a identidade de vocês, ela só vai ter como base principal as características e a influência majoritária do outro. E a autonomia e a emancipação política de vocês mesmos vai ficar de lado. Tá ok? Mas aí vamos pensar na seguinte situação. Josiano, mas como essa identidade surge? Né? Tá dizendo aqui em cima da seta que a resposta ela tá no contexto da escola e na educação. Vamos dar uma olhada? Olha só. A escola em si, né, ela é uma das instituições que tem um acesso amplo à população, independente da sua classe social, certo? A escola também ela é um espaço de debates sociais e debates políticos de acordo com o cotidiano que a escola promove para os seus alunos e para os seus professores. Tá? A escola ela não é um espaço onde tende a promover uma ditadura em sala, ou uma ditadura do ensino. Ou a escola não é uma instituição que tem como base principal eu simplesmente despejar conteúdos em vocês, muito pelo contrário.
Se vocês querem discordar do que eu falo, se vocês precisam discordar do sistema educacional cujo qual vocês fazem parte, vocês podem fazer isso. A escola ela dá essa oportunidade, porque a escola, ela, além de fazer com que vocês aprendam um determinado conteúdo, ela faz com que vocês desenvolvam uma determinada autonomia sobre a realidade cujo qual cada um vive. Entende? Exemplo disso, de forma bem clara. Teve um rapaz que uma vez, em sala de aula, um exemplo aqui em sala de aula, em sala virtual de aula, né? Me consertou acerca de um erro que eu falei sobre a questão da orientação sexual e opção sexual. Eu falando sobre o movimento LGBT, eu falei opção sexual e o aluno me corrigiu dizendo que o certo seria orientação sexual. Lógico que, né, levando em consideração o tanto de curiosidade que eu tenho, eu fui pesquisar. Né? Quando eu pesquisei, eu vi lá que o correto, sim, né, é eu tratar o movimento LGBT e eu tratar as pessoas que são homossexuais como pessoas que têm outras orientações sexuais. Entende? Tá correto. Pesquisei, tá correto. Eu poderia muito bem ter criado um discurso intelectual com base em autores que eu já li que defenderiam a minha tese. Mas só que eu iria estar errado. Mesmo eu tentando convencer vocês de algo que não é o correto. Eu iria estar errado do mesmo jeito. Mesmo que vocês se vejam convencidos, observe a situação. Eu não iria estar educando. Eu iria estar somente impondo aquilo que eu acho que eu sei, sem levar em consideração o conhecimento prévio dos discentes. Só para vocês terem uma noção básica, entende? Então, a escola ela promove isso, entende? Eu acho que nenhum professor que vocês tiveram durante o Fundamental Ensino Médio foi um professor que foi contra o ato de questionar do discente. Até porque dentro da Constituição, dentro da LDB, né, que é a lei das diretrizes e bases, que é a lei que são as leis que regem a educação, né, o ato do aluno questionar ou falar sobre algo faz parte do processo de aprendizagem dele, né? Porque ele vai ver através do questionamento e não da reclamação, sim do questionamento, uma maneira mais simples de resolver os problemas que o mesmo tem de uma forma autônoma, sem necessitar diretamente de uma hierarquia institucional, entende? Só para deixar um pouco claro essa indagação sobre educação. E para eu ter um movimento social, é necessário eu ter esse senso crítico que eu tanto citei, que é promovido pela escola e pela educação no sentido geral. Porque vai ser através da educação que eu vou compreender como as transformações políticas, sociais, individuais, culturais no Estado passam a acontecer, tá ok? Pessoal, no mais é isso.